Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que surgiu a partir de uma mensagem que eu recebi essa semana de uma amiga. Como ela sabe dessa minha busca, dessa minha pesquisa, né, que eu fiquei nessa, depois que eu recebi o diagnóstico, né, todo mundo que convive comigo, que tá aqui no meu ciclo de pessoas ao meu redor, sabem, viram o quanto que eu fiquei assustada com o diagnóstico de endometriose e o quanto que eu fui em busca de entender melhor essa doença para poder tomar decisões que fizessem sentido, assim, para mim, que não fosse só no susto, no medo. E daí acaba que de vez em quando eu recebo algumas mensagens de amigas, quando tem outras amigas, né, delas que receberam o diagnóstico também, para saber, né, para encontrar, é, ver algum contato de profissionais, enfim, meio que dando ali aquele caminho das pedras, né. E eu acho que eu fiz esse canal meio que também para isso, né, para conversar com outras mulheres que também estejam aí recebendo esse diagnóstico, passando por isso, para que a gente possa conversar, para que a gente possa compartilhar essas questões. Porque muitas vezes a gente encontra mais informações e mais acolhimento num grupo de Facebook, comentei em vídeos passados sobre os grupos, as comunidades de Facebook sobre a endometriose, que às vezes você encontra mais informação lá do que dentro do consultório médico. Infelizmente, essa ainda é a realidade. E é isso que aconteceu com essa amiga da minha amiga, e ela me mandou mensagem essa semana pedindo, né, informações, pedindo os contatos dos médicos que eu fui, de todos os profissionais que eu já garimpei aí nesse tempo. E então eu mandei para ela, né, todos os contatos, porque uma amiga dela recebeu o diagnóstico de adenomiose, que é aí, digamos que uma prima, uma gêmea mais malvada ainda do que a própria endometriose. Infelizmente, ela consegue ainda ser pior do que a endometriose. E, e disse que assim que recebeu o diagnóstico, chegou no consultório médico e o médico simplesmente falou, como se fosse a coisa mais simples do mundo, que ela estaria sendo ali encaminhada naquele momento para uma histerectomia total, uma retirada completa total do órgão dela reprodutor. Uma mulher jovem, uma mulher que ainda não tem filhos, uma mulher que quer pensar, né, na possibilidade de gestar filhos, né, no seu útero ainda, já pensou, assim, você toma uma sentença dessa, né, é muito assustador, a pessoa fica com o psicológico completamente abalado. Então, a gente ainda tem muito, assim, fora todas as questões da própria doença e das similares ali, que tá tudo dentro aí desse espectro de doenças associadas aos órgãos reprodutivos femininos. A gente não tem muita informação sobre o que é, sobre cura, mas num primeiro momento, numa primeira consulta, você receber esse tipo de atendimento, chega beira a ser desumano mesmo, né? Não estava lá com ela, mas eu sei, eu vivi muitas coisas muito parecidas por conta da endometriose já. Então, é muito assustador, né? O psicológico fica realmente abalado porque são muitas questões que envolvem, não é só vai lá retirar, né? E aí, né? Então, a partir dessa mensagem que eu recebi, né, de tudo que ela despertou aqui, eu senti de trazer hoje esse tema para cá e quero falar um pouquinho hoje da diferença entre a adenomiose e a endometriose, né, mas elas são ali bem similares, falar dessa diferença e do que, de fato, que os caminhos que hoje a gente vê que existem até o momento de tratamento, de soluções que existem para essas duas condições. Então, bora lá, né? Diferença, sim, entre endometriose e adenomiose. Embora muitas vezes elas estão associadas, né? Mas tem diferenças, elas não são a mesma coisa. Endometriose é uma coisa, adenomiose é outra coisa, né? Mas elas parecem muitas vezes juntas e é como se elas fossem ali as irmãs gêmeas, mas não tem uma irmã gêmea boa e uma má, não. As duas são péssimas, mas a adenomiose consegue ser bem psicopata. E, assim, uma forma simples da gente tentar entender, né? Vamos ver aqui o útero como se ele fosse ali uma casa. E esse endométrio, o endométrio da gente, né, é a parte ali de dentro, né, o interior ali daquele útero. E a adenomiose, ela vai invadir justamente essa parte interna do útero, tá? Então, muitas vezes a adenomiose, ela vai ocasionar um sangramento mais severo. Então, se você tem endometriose e a questão do sangramento
menstrual, ele é algo que você nota que o fluxo fica bem maior, porque a endometriose ela pode aumentar esse fluxo, mas se você tem um fluxo realmente muito importante ali, que você vê que está fora do normal, infelizmente pode ser um sintoma aí da adenomiose, porque a adenomiose, como ela é interna ali, ela é nessa parede desse endométrio, então ela pode provocar esse sangramento bem mais intenso, quase que hemorrágico mesmo ali, e inclusive está muito associada à anemia, uma anemia que pode ser bem importante, levando muitas mulheres até a precisar de bolsa de sangue, né, ali, ou às vezes um tratamento ali com ferro, né, o ferro injetado ali na veia, né, mas é algo que inclusive mulheres que têm ovários policísticos às vezes podem até ter esse tipo de problema, miomas também, infelizmente, podem ocasionar isso, né. Então, a adenomiose, ela tem essa característica aí de ser interna, né, é a parede do endométrio ali que fica com essa lesão, com essa inflamação, tá. Já a endometriose, ela é ali células que são semelhantes ao endométrio, por isso que o nome acaba sendo endometriose, mas elas não são as células do endométrio, tá? Elas são só semelhantes, tá bom? Por isso que elas acabam respondendo muito a essas flutuações hormonais do período menstrual, do ciclo menstrual da mulher, porque tem uma semelhança muito grande ali com essas células desse aparelho reprodutor. Então, a endometriose, ela é geralmente ali fora, né, nos órgãos que estão ali no lado de fora, né, do lado externo ao útero, né, e aí ela vai acometer muitas vezes o intestino, né, essa parede de fora ali do útero, ligando todos os órgãos ali, aquele espaço que era para ter aquela mobilidade entre os órgãos acaba sendo comprometida porque a endometriose ela tá ali como se fosse um chicletinho grudando tudo, né, então aí perde essa mobilidade, inclusive tem uma outra questão que é a chamada pelve congelada, que é justamente por conta desse chicletinho, que é a endometriose que fica ali grudando tudo, e aí fica tudo parado ali, perde a mobilidade, né? Por isso que às vezes acaba até ocasionando mais sensação de dor por conta dessa perda aí dessa mobilidade, né? Então, mas é fora. Tudo, esse chicletinho da endometriose, ele ocorre ali tudo fora nos órgãos externos, e aí pode ter no ovário, pode grudar a bexiga, né? Acometer os rins. A maior parte das mulheres tem muito a questão da endometriose intestinal, aí gruda lá no intestino, né? Reto sigmoide, enfim. Então, e pode ter até outros órgãos também, tá? Esses aqui são só os mais comuns que a gente vê aí. A endometriose e a adenomiose, elas têm sintomas muito parecidos, que pode ser as cólicas extremamente intensas, a dor pélvica, dor na relação sexual, sangramento muito intenso, que eu já falei aqui um pouquinho, né, que esse sangramento intenso, ele pode vir tanto em um quanto na outra, mas a adenomiose tem uma tendência a ser ainda pior, tá? Ser um sangramento ainda mais importante do que o da endometriose. E a dificuldade para engravidar. Inclusive, a adenomiose, ela tem esse problema aí a mais, porque é dentro mesmo do útero, então ele pode dificultar muito o processo ali de maturação do embrião, né, porque a inflamação é ali na parede interna do útero, que é o local onde o embrião vai se desenvolver e vai se transformar ali no bebê, né, então tem um risco maior, inclusive, de perdas gestacionais, tá, então a adenomiose, sim, ela tem uma gravidade, assim, que a gente pode dizer que é ainda maior, né, do que a da endometriose. Não estou falando de gravidade em relação à dor, porque às vezes a endometriose ela pode causar dores e tem muitas gravidades também, né? Mas a adenomiose, ela tem sim uma característica que intensifica essa gravidade, inclusive a questão de indicação de fato de esterectomia. O médico que atendeu essa pessoa, né, ele não está errado totalmente de falar em esterectomia, porque de fato a adenomiose ela tem indicação, ela pode ter, na verdade, né, ela pode ter sim uma indicação de esterectomia. Quando a gente fala da endometriose e falar logo de esterectomia, aí sim a gente fica com o pé bem mais atrás, porque não necessariamente a endometriose precisa tirar tudo e raras vezes tirar tudo não significa que a mulher vai ficar sem dor, que ela não vai mais ter nenhum problema com a endometriose. Mas já a adenomiose, sim, a adenomiose por ser, de fato, uma doença que acomete o útero mesmo, especificamente o útero, ali na parte interna do útero, então, sim, pode ser que a mulher consiga se beneficiar, ela consiga ter uma melhora, ela consiga ter uma qualidade de vida com essa retirada do útero. Mas não significa também dizer que toda vez que a mulher recebeu ali o diagnóstico de adenomiose, pronto,
é isso, vai ter que retirar o útero. Não é assim, né? E pela forma que ela relatou, o médico simplesmente só fez chegar e não, vai ter que tirar o útero, né? Se prepara aí para tirar. Aliás, nem prepara, né? Só vai ter que tirar e pronto, né? Não é algo que não requeira uma conversa. Afinal, a gente está falando de uma cirurgia importante, a gente está falando de uma identidade, de uma decisão de vida, de futuro, que a pessoa tem que pensar sobre tudo isso, né? E, claro, no mínimo, se o médico acha que isso realmente é o melhor para aquela paciente, ele precisa no mínimo explicar o porquê que ele pensa aquilo, né? E não só chegar e dizer que foi o que aconteceu, né? Porque eu soube por essa minha amiga, né? Mas foi o que ela me disse que aconteceu ali naquela situação, né? Simplesmente disse que era aquilo ali, né? Esterectomia, e que é isso, né? Não tem o que fazer. E aí, por isso que ela veio ali em busca, né, do ciclo dela de amizades, e essa minha amiga, através, né, da nossa amizade, ela passou para ela esses contatos. Segundo ela vai entrar em contato com esses médicos que eu fui conhecendo aí ao longo desse percurso, desde o diagnóstico até hoje, e que passei por todo tipo de profissionais, desde desse tipo aí que elas consultou, até encontrar de fato um profissional mais humano e que conversa, que explica, né, e que não fica só tocando terror na cabeça da paciente, porque isso é tocar o terror, né, dizer assim, é uma sentença, você vai ter que fazer isso, pronto, acabou. A gente quer pelo menos entender por quê, né, afinal é uma interferência, é uma invasão ali no corpo, que interfere não só no corpo em si, mas em todas as questões de vida mesmo, né, na identidade, na visão de futuro que a pessoa tem, né, tudo, em tudo, né, não é só uma cirurgia, é mais do que isso. Mas ela é uma excelente indicação quando, né? Quando que eu sei que de fato eu vou precisar mesmo fazer ali a esterectomia? Quando os sintomas eles são muito graves, quando eles interferem muito na sua rotina de vida, você não consegue ter qualidade de vida, interferem no seu dia a dia, ou quando você já tentou outros tratamentos antes, né? Seja um tratamento hormonal, uma mudança de estilo de vida, que às vezes, né, o estresse a gente sabe que piora os sintomas, a gente sabe que a alimentação, se você não cuida ali da sua alimentação, isso também interfere, se você não faz atividade física, também interfere. Então, primeiro você vai olhar aí para todos esses elementos, se já foi tentado, se você já fez, se você já deu, se você consegue, né, se permitir ali, se você consegue fazer esse movimento para conseguir essa mudança aí. E se a mulher também deseja ou não uma gestação, se ela já tem isso, né? Se ela já pensou sobre isso, se ela quer ter tempo para pensar sobre aquilo. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa nunca pensou naquilo porque não tinha por que pensar, mas às vezes ela quer ter essa oportunidade de pensar nisso no futuro. Então, isso também é válido, mesmo que ela não queira, não queira decidir ali naquele momento, mas se ela tem essa questão, e se ela sabe que gostaria de ter essa opção lá no futuro, então isso é importante para aquela paciente, e a gente precisa pensar ali nas outras opções, né, para a gente. E se existe esse comprometimento muito importante da qualidade de vida, porque às vezes você está tendo muitas crises e você não consegue nem pensar em mudar ali sua rotina naquele momento, né, às vezes não tem nenhum analgésico que consiga parar aquela dor que você está sentindo, e a melhor opção é você procurar um caminho para se livrar logo daquela dor. Então, a cirurgia ela pode ser indicada ali para você, mas às vezes você consegue ali controlar de alguma forma com algum analgésico, e mesmo sendo ali uma dor muito importante, mas você quer tentar reduzir essa dor ao longo do tempo através das mudanças, e sabendo, gente, que essa mudança ela não acontece da noite para o dia, é demorado, né? Mesmo que você escolha mudar esse quadro de dor a partir de uma mudança de uma alimentação, uma mudança de rotina, né? Isso leva tempo, isso leva tempo, então não é uma coisa que acontece para ontem, então realmente é mais demorado. Às vezes uma cirurgia, ela tem ali seus riscos, ela tem também a sua demanda de tempo para você se restabelecer, mas às vezes é bem menor esse tempo, né, e o resultado é bem mais rápido do que você fazer todas essas mudanças mais sistêmicas, mais estruturais ali no seu dia a dia, na sua rotina. Então, isso vai depender, né, de todos esses fatores, mas isso é muito diferente, né, de chegar um médico e dizer para uma mulher que tem adenomiose que ela precisa retirar o útero dela. Isso é diferente. Né? Se você é um profissional, você está na frente de um profissional que vai lhe dar opções, que vai lhe dizer, olha, tem essas opções, né? Pense. Então, a esterectomia ela vira mutilação quando a paciente
ela não recebe informação suficiente, quando ela não entende quais são as alternativas que ela tem naquela situação específica, se ela se sentir pressionada a fazer a cirurgia, se ela não participar dessa decisão, a decisão do médico, ela às vezes a mulher ela não tem uma opção de procurar uma segunda opinião, né? Nesse caso, ela tem a possibilidade, mas algumas mulheres elas simplesmente não têm, às vezes aquele médico que ela foi, aquelas que ele disse é isso, ela vai fazer, porque ela não tem nem força e nem financeiro para ir atrás. Então, se ela sair daquela consulta acreditando que não existe nenhuma outra opção, então isso acaba se tornando sim uma mutilação. Mas óbvio, não é uma mutilação sempre, às vezes é uma solução. Inclusive tem mulheres que fizeram e dizem que fariam de novo, né? Porque para elas foi de fato uma solução. Então, a esterectomia, especialmente na adenomiose, ela pode sim ser o caminho, ela pode ser a solução, pode ser aquele quase que uma cura, embora digam que não existe a cura, mas às vezes, principalmente para mulheres que têm adenomiose e não têm endometriose, pode ser simplesmente a cura, pode ser ali a solução de fato. Então, mas para muitas mulheres tem um valor simbólico também, tem um valor de identidade, tem um valor de ser ali o órgão de criação, né? O órgão que dá sentido ali para o ser mulher dela, para a identidade dela. Como eu já falei, querer uma segunda opinião não quer dizer que você está desconfiando daquele primeiro médico, você está só exercendo um direito seu de ter mais informação, tá bom? Se você está passando por isso, saiba que você não é apenas o seu útero, tá bom? Você é uma mulher inteira, independente se você tirar o útero ou não, você vai continuar sendo uma mulher inteira. E que o seu tratamento ele precisa, sim, considerar as suas dores, os seus projetos de vida, os seus desejos, a sua saúde mental, a sua autonomia, tá? E que nenhuma cirurgia, ela não deve acontecer apenas porque o médico diz que é assim mesmo, que é isso, que é a solução. Então, faça perguntas, busque informação, converse com profissionais experientes, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.